Olá, meus amigos. Estamos retornando com mais uma exposição doutrinária do Instituto Espírita Amigo Germano. Aproveitamos para convidar a todos para seguir os nossos trabalhos, nossas palestras e nossos podcasts nas redes sociais. O assunto de hoje é fé e caridade, que nós vamos encontrar no capítulo 11, no item 13 do Evangelho segundo o Espiritismo. Quem ditou esse trecho foi um espírito que se considera um espírito protetor, da Cracóvia em 1861. E o texto diz o seguinte: fé e a caridade. Eu vos disse ultimamente, meus caros filhos, que a caridade sem a fé não bastava para manter entre os homens uma ordem social capaz de torná-los mais felizes. Devia ter dito que a caridade é impossível sem a fé. A caridade é impossível sem a fé. Caridade. Talvez um dos assuntos mais comentados dentro da doutrina espírita e também do cristianismo. O Cristo já nos disse que fora da caridade não há salvação. Na questão 886, Kardec então questiona a espiritualidade perguntando: qual o verdadeiro sentido da palavra caridade, como entendia Jesus? E a resposta é a seguinte: benevolência para com todos, indulgências para com as imperfeições humanas e perdão das ofensas. Então vejam que a caridade é algo bem mais profundo do que muitas pessoas pensam. Nós fazemos a nossa caridade também doando alimentos, doando roupas, para aqueles que necessitam. Também ela é muito necessária, principalmente nos dias de hoje, por onde o nosso país passa por tremendas dificuldades, em tempos de pandemia, enfim. Essa é uma caridade material, mas é muito necessária. A caridade que Jesus nos fala é sobre benevolência, indulgência e perdão. Benevolência para com todos. Fazer o bem a todos. Não apenas para aqueles que fazem parte da nossa família, dos nossos amigos. Fazer o bem para aquelas pessoas que nós não temos um relacionamento afetivo. Benevolência para com todos. Indulgências com as imperfeições humanas. Ser compreensivo com as imperfeições, porque afinal de contas nós também somos muito imperfeitos ainda. Então nós não podemos julgar as imperfeições dos outros. Sejamos tolerantes. E perdão das ofensas. Perdoar tantas ofensas que nós recebemos e também fazemos nossas ofensas também, Por isso nós temos que ter essa convicção de perdoar as ofensas. Então vejam que o sentido de caridade é bem mais amplo, muito mais amplo, Benevolência, indulgência e perdão. Por que será então que nós temos tanta dificuldade de fazer essa caridade que nos propõe o Cristo? Qual a nossa dificuldade? Chico Xavier nos diz que o problema do homem é seu excessivo apego ao que é transitório. Sem dúvida, diz o Chico, ele deveria olhar mais para dentro de si do que no espelho. Falta-lhe desenvolver o senso de eternidade. Ora, o senso de eternidade. Nós que somos espíritas, que falamos sobre os espíritos, sobre o mundo espiritual, para a vida depois da morte. Nós estudamos isso e temos essa teoria. Mas nós ainda não sedimentamos em nós esse senso de eternidade. Porque se nós tivéssemos a certeza, a sedimentação dessa eternidade, nós teríamos uma vida mais tranquila, nós não temeríamos a morte, nós enfrentaríamos as vicissitudes humanas com mais tranquilidade, com mais calma,
e mais feliz, né? Humberto de Campos nos conta uma história. Diz ele que quando Jesus estava crucificado, vivendo seus últimos momentos aqui na face da terra, abriu-se no céu um grande portal de luz, e de lá saíram vários anjos que contornaram a cruz. Alguns desses anjos, que eram responsáveis pela música, começaram a entoar melodias maravilhosas, anunciando o retorno do Cristo ao mundo espiritual. Outros anjos, que eram responsáveis pela saúde, passavam ungüentos nas feridas do Mestre para aliviar a sua dor. Ainda outros, responsáveis pela justiça, tomavam nota do nome de todas aquelas pessoas envolvidas na crucificação de Jesus, para o futuro acerto com a lei. E daquele mesmo portal surge um anjo solitário. Ele se aproxima do Cristo. Jesus reúne suas últimas forças para lhe dizer alguma coisa. O anjo então coloca seu ouvido junto aos lábios do Mestre, e o Mestre então balbucia algumas palavras, e esse anjo então sai rápido, ligeiro. Esse anjo, meus amigos, era o anjo da caridade, e Jesus pedia a ele que fosse atender Judas, que acabara de se suicidar. Esse lindo conto de Humberto de Campos, meus amigos, mostra a caridade em toda a sua extensão: benevolência, indulgência e perdão. E a fé? O que seria a fé? Para muitos, a fé é crença, é crer, é acreditar. Sabemos também que a fé é a mãe de todas as virtudes. Mas, na realidade, fé é entregar-se, né? Por exemplo, quando nós vamos viajar de avião, nós entramos no avião e colocamos toda a nossa fé no piloto. A nossa vida está nas mãos do piloto. E é assim que nós devemos fazer com Deus, entregar a nossa existência a Ele. Isso é fé. Claro, acreditar é o início, né? Podemos dizer assim, é o início da fé. Agora, entregar-se já é a sublimação da fé. Um dia perguntaram para Madre Teresa de Calcutá o que ela dizia quando estava orando. Quais eram suas palavras para Deus? E ela respondeu: durante as orações, eu não digo nada. Eu fico só escutando. E a pessoa voltou a perguntar: mas e o que Deus responde? E ela diz: Deus não responde nada, Ele só escuta. Então vejam, essa entrega, esse relacionamento com Deus, porque Madre Teresa de Calcutá e nós também sabemos que Deus não vai nos dizer algo, Ele não vai pronunciar palavras, porque Deus se manifesta com as pessoas com as quais nós vivemos. Deus se manifesta através dessas pessoas, através das situações que acontecem conosco. Por isso, nós devemos estar sempre atentos a tudo o que ocorre com a gente. Meus amigos, para fazer a caridade, temos que ter fé. Vamos ajudar nossos irmãos da maneira que nos é possível, auxiliando, ouvindo, alcançando um alimento, alcançando uma roupa, enfim. Mas devemos estar atentos a eles. Deus também se manifesta através desses nossos irmãos necessitados. Porque nós costumamos achar que Deus está apenas nas coisas boas. Mas não, Deus também está nas coisas ruins. Deus também está na morte, Deus também está nas doenças, nos problemas do dia a dia, nos relacionamentos difíceis, ali também está Deus. Porque Deus está em
todos os lugares. Precisamos estar atentos a isso, meus amigos. Vamos estar atentos ao que Deus quer nos dizer através das pessoas com as quais nós convivemos. Por hoje era isso, meus queridos amigos. Um grande abraço a todos e fiquem na paz.